Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MastoCast. E antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal para escutar histórias inspiradoras como a de hoje. Quem está comigo hoje é a Ana Carolina, é minha amiga, paciente, parceira há alguns anos. A Ana teve diagnóstico de câncer de mama aos 38 anos, mas muito mais do que isso, a Ana é mãe do Oswaldo e do Caio D. Ela também é formada em gestão escolar e ela é uma apaixonada pela escrita. Aninha, é uma super alegria, assim, estou muito feliz que você esteja aqui hoje comigo. Te agradeço demais essa parceria. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, para saber um pouco da sua história. Olá, boa tarde, doutora Brenda. Eu que agradeço imensamente o convite. Eu fiquei muito feliz e muito honrada pela apresentação. Acho que é tudo isso mesmo, né? Eu acho que a maternidade me preenche com os meus 2 meninos, né? A educação é o que me move, porque é isso que é possível as pessoas poderem se transformar, ascender. E a escrita faz com que aquilo que eu sinto possa ser transformado nas palavras e, quem sabe, às vezes toca alguém, né? E eu tenho percebido que toca sempre pessoas que a gente nem imagina que pode tocar, né? A escrita, a arte, ela conecta pessoas. Muito obrigada. Por nada, Aninha. Para mim é um prazer ter você aqui, uma honra, né? Falar um pouco sobre você, sobre a sua história, sobre a sua família. E antes de, já iniciando essa conversa nossa, eu vou trazer o assunto de câncer de mama, né, para nossa conversa. Você diagnosticou câncer de mama com 38 anos e eu queria que você contasse um pouco de como foi aquela fase inicial, como foi que você descobriu o câncer de mama. Então, a descoberta do câncer hoje, né, eu costumo dizer que ela foi cheia de negativas. Não foi um diagnóstico precoce, né? Podemos até dizer que foi um diagnóstico tardio. Infelizmente, eu não era uma pessoa que, de fato, fazia os exames rotineiramente, né? Como eu disse, a maternidade me preenche, então, até a gestação, eu, de fato, era uma pessoa que fazia os exames rotineiramente, né? A partir do momento que aquela pessoinha não dependia mais de mim dentro do meu corpo, eu me deixei, né? Eu me deixei de cuidar fisicamente, de seguir. E quando eu descubro, o tumor, ele era de um tamanho que a gente podia pegar na mão. Começou com alguns sintomas. Eu tinha um pouco dolorido do lado esquerdo, né? Mas eu sempre trazia negativa de que aquilo eu teria me machucado em algum lugar. Então, era um dolorido tão pouco. Eu bati em algum lugar, mas eu nem lembrava desse lugar que eu batia. Porque não tinha, né? Depois, começou a sair líquido, né? Do mamilo. E aí, eu também dei negativas de que eu não me enxugava direito após o banho. E o líquido começou a ter cor. E eu novamente tive mais uma negativa, que eu utilizava um pijama de florzinha, falava, é a florzinha do pijama, né? E em nenhum momento, o câncer passava na minha cabeça. Nós ainda estávamos em pandemia. Sim. Eu trabalhava bastante, eu estava de fato no lugar que eu realmente queria estar no trabalho. E aí, então, jamais, né? E interessante que na minha família, sim, há vários casos de câncer. Ainda assim, isso não passava pela minha cabeça. A minha irmã, que mora no interior da onde eu vim, ela trabalha numa fundação de combate ao câncer.
Enquanto educadora, eu fazia, junto com os alunos, várias campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, mas em nenhum momento os sintomas vinham na minha cabeça que aquilo era câncer. Até que eu costumo dizer que Deus falou assim, ou eu mando um sintoma para essa menina, ou ela não vai no médico, né? Que hoje eu sei que é chamada de sanguinolenta, né? Mas para mim aquilo era sangue espirrando do meu corpo e começou a manchar de tal maneira a minha camiseta que ainda assim eu fui pro médico. Mas na minha cabeça eu fui para o pronto-socorro e falei, vai dar um remedinho, vai fazer um exame e eu vou embora. Sim. Né? E nada disso, né? Pronto-socorro não ia resolver a minha questão. E aí eu só fiz os exames e ele pediu para que eu procurasse uma mastologista. Só isso, né? E ainda assim eu não achava que era câncer, né? Com todos os indícios na minha cara, todas as negativas, né? Eis que eu decido contar para minha irmã, Alexandra, né? Que trabalha nessa fundação. E é uma pessoa de muita luz, de muita paz, serenidade, né? Em nenhum momento houve um julgamento né? De como assim você ainda não foi no médico. Mas vamos ver, né? E ela falou, pode ser que não seja, porque eu falava, não, vai ver outra coisa, acho que não é câncer. Né? E nesse momento que eu pensei, eu posso dizer, entre eu ter esse telefonema para minha irmã de que pode ser, né, mas eu acho que não, eu acho que deve ter sido um dia, né, ou 2 dias que ela já fez todos os contatos que ela tinha e aí eu conheci a oncologista, a doutora Érica Simplício, um beijo. Doutora Érica e a Clínica First. Um beijo. E aí foi exatamente assim, amanhã 8 horas no endereço tal, você vai nessa clínica. Mas como eu não... Pode ir lá, né? E aí foi que começou eu encarar que aquilo poderia ser câncer, né? Quando eu chego na clínica da doutora Érica, né? A Clínica First, a doutora Érica ouve toda a minha história, essa história que eu acabei de contar aqui, né? E hoje eu consigo entender que ela já sabia tudo, porque alguns exames, né? Ela já tinha ali todos os exames e eu já saio lá com todo um plano de tratamento, colocação de porte, quando eu ia começar a quimioterapia. E assim, foi uma enxurrada de informação, mas com muito acolhimento, né? Uma consulta onde eu pude dar risada, eu pude a minha lágrima ir e voltar várias vezes. Né? E por mais que quando você escuta que tá com câncer, é como se viesse um filme gigante na sua cabeça. Mas enquanto a doutora Érica me falava tudo, eu simplesmente, é como se eu parasse de ouvir o que ela estava falando e olhava para ela e falava, nossa, é o cabelo dela. Por quê? Porque a doutora Érica também teve câncer, né? E aí, aquilo me impactou. É o cabelo dela. Isso só ficava na minha cabeça, né? E foi assim que eu descobri e comecei o tratamento. Aninha, me tira uma dúvida. Então, você sentiu, né, vários sintomas na mama. Um deles foi o crescimento de um nódulo, que foi o último a aparecer. Mas o primeiro, e um dos primeiros, foi descarga pelo mamilo, ou uma saída de líquido pelo mamilo, tipo sangue, que você falou que estava praticamente esguichando o sangue do mamilo. A primeira foi um dolorido no lado esquerdo, que não costuma Sim, ter, que não né? era habitual em você. Não Tá. era. Aí na sequência apareceu a secreção pelo mamilo, que era tipo sangue, e depois o nódulo. Foi a partir dali que você procura o atendimento. Em quanto tempo passou para você ter o primeiro sintoma até o momento do diagnóstico?
Eu acho que 20 dias. Não, não, Então, eu de fato entender que poderia ser algo grave e conseguir uma consulta 20 dias. Entendi. A descarga também foi, a secreção pelo mamilo também foi um sintoma mais súbito, assim, do nada um dia surgiu. Foi uma sequência, né? Foi uma sequência dos líquidos, Tá. que primeiro ele era como se fosse água, depois ele foi tendo um pouquinho mais de cor, e depois ele foi tendo a cor de sangue. E essa saída do líquido era espontânea, você não precisava espremer o mamilo. Não. Era espontânea, Espontânea. né? Esse Espontânea. é algo que a gente sempre fala, então a gente tem que prestar atenção. O autoexame na mama, ele não é bem um rastreamento, um método de rastreamento para câncer de mama, mas uma vez que surgem sintomas espontâneos, como saída de líquido pelo mamilo, quando a gente não espreme o mamilo, né? Mas ele surge de forma espontânea. A cor é interessante, a frequência tem que ser avaliada, né? Por que isso está acontecendo? Ou o surgimento de alteração na pele, inclusive caroços, né? A dor é um sintoma bem específico, nem sempre tem relação com câncer, mas uma vez que ele aparece, tem que ser avaliado por um especialista, que é o mastologista, né, Aninha? E aí, finalmente, você conheceu a Érica. Érica é minha grande parceira na época, né? Na época eu trabalhava também com ela. E aí começou, então, o seu tratamento. Veio um diagnóstico, você com 38 anos, teve diagnóstico de câncer de mama. Como você bem disse, ele não foi um diagnóstico precoce, porque tinha vários sintomas e ainda tinha uma nodulação grande na mama, né? Depois que você descobre esse câncer de mama com 38 anos, hoje, né, a gente sabe que ele foi um tumor de mama triplo negativo. O triplo negativo é o tipo de câncer de mama que não possui hormônios nem a proteína do HER2 positiva. Então, por isso que a gente chama de triplo negativo, que tem 2 hormônios negativos e a proteína negativa. Diante desse cenário, né, a gente sempre bate no martelo, diagnóstico precoce, mais chances de cura. Porém, a medicina tem evoluído muito, né? Muito, muito, graças a Deus. E mesmo não tendo esse diagnóstico precoce, você foi curada. Você está aqui comigo hoje para contar essa história. Como foi o início dessa quimioterapia, que foi antes da cirurgia, né? É importante lembrar que a quimioterapia, ela é feita para alguns casos, para alguns tumores. Não é para todo mundo que a gente faz no câncer de mama. E no triplo negativo está quase sempre indicado. E a gente tem uma grande vantagem hoje para o tratamento do câncer de mama, que tem evoluído demais, né? Mesmo para tumores que estão um pouco mais avançados, a resposta deles vai ser positiva. As pacientes vão ficar bem, vão ficar curadas com o tratamento. E então, nesse cenário, você iniciou com quimioterapia, né? Quimioterapia neoadjuvante. Me conta um pouco como foi sua experiência da quimioterapia. Olha, foi... quando vem todas essas informações, né? Quimioterapia. Você tem na cabeça a cena do que, infelizmente, ainda passam, né? Até hoje, em algumas situações, que você vai ficar muito mal, que você vai ficar ali, até em alguns casos, né? Emagrecer e ficar na cama e tal. E aí você tem essa imagem, né? E de fato, não é isso. E de fato não é isso, né? É óbvio que passar pela experiência não é algo bom, não é algo confortável, né? A queda dos cabelos, né? Não é tão simples assim de lidar, mas hoje em dia não é todos esses sintomas que ficam assim na cabeça, né? A gente, vamos dizer, passa mal 1 ou 2 dias e tal, e aí você vai começando a se reerguer para o outro ciclo, né? E algo que me ajudou, assim, muito, foi dançar, né? A dança, quando a doutora Érica propôs que, né, que eu precisava fazer alguma atividade física, qualquer atividade física, né? Então, a escolha foi pela dança, né? E, assim, a dança, ela foi muito importante na minha vida, porque eu lembro exatamente de um dia que eu estava muito mal
de químio, né? Eu tinha feito naquele dia e a dança era 8 horas da noite. Falei, nossa, eu não vou dar conta. Não, mas eu vou, né? E aí, quando você sai tão bem que nem você acredita que você conseguiu, né? O quanto que a atividade física, no momento da quimioterapia, ela ajuda muito, né? Quando a gente tá de fora, eu acho que a gente não entende muito, né? Como assim que o médico tá me mandando fazer atividade física no meio da quimioterapia, né? E o quanto isso traz um bem-estar, né? A dança, ela trazia muito bem-estar. Uhum. E você fez isso durante toda a quimioterapia? Durante toda a quimioterapia, eu dancei, né? Tanto que eu dizia que eu ia dançar na cara do câncer. Perfeito! E, de fato, eu dancei na cara do Exatamente. câncer. Eu dancei um samba, né? Na cara do câncer, né? Aninha, e o que mais você fez durante a quimio para você tentar lidar com todos os efeitos colaterais? Tem a fase da queda do cabelo, né? Que, assim, para outras pessoas tem frases que a gente nem gosta de ouvir, né? Cabelo cresce. Mas é uma coisa que não é tão simples assim, né? Hoje em dia, né? Eu sempre digo, é fácil lidar, é fácil falar sobre isso, né? Mas até que de fato aconteça, né? Você sempre vai imaginando, né? E no meu caso, começou a cair na terceira sessão, né, de químio. Então, eu acho que foram 14 sessões de quimioterapia branca e 4 vermelhas, eu acho que era isso, ou 12 branca e 4 vermelha, não lembro ao certo, né? E começou a cair na terceira sessão. E até a terceira sessão, o meu cabelo sempre foi muito forte e não tinha caído nenhum fio. E aí eu até brinquei. Falei, vou falar pra doutora Érica que, mentira, essa quimio aí deixa o cabelo mais forte. Né? E aí, na terceira sessão, ele de fato começa a cair. E aí, ainda que eu estivesse lidando bem, assim, por fora, para quem estava junto comigo, para as pessoas que me acompanhavam, a minha estratégia para não ver, para lidar com aquela dor, era não usar óculos. Não usar óculos assim, na minha casa. Por quê? Né? Como eu tenho miopia e astigmatismo, e o cabelo, ele é fininho, eu não ia ver os tufos de cabelo cair pela casa. Né? Por um tempo, a minha mãe, que mora no interior, me acompanhou. E assim, sem falar nada, na sabedoria materna, ela logo varria todos os cabelos para eu não ver. Mas também fica dolorido quando você dorme, né? A queda vai. E aí, rapidamente também, quando eu acordava, ela tirava todos aqueles tufos de cabelo. Até que chegou, e aí eu fui cortando aos poucos, né? Primeiro eu cortei até o ombro. Depois ainda eu cortei um pouquinho mais baixinho, porque foi o meu jeito de ir lidando com aquilo. Aí até que chegou o dia que tinha muitas falhas e que eu resolvi raspar. E aí naquele dia, né, eu falei, eu vou sambar na cara do câncer, né? No dia que eu raspei o cabelo, né? E aí, por muitas vezes, assim, eu fui lidando, utilizando lenço, utilizando touca e tal. Mas, em alguns momentos, você não consegue lidar com nada. Né? Em alguns momentos você se olha no espelho, você não se reconhece, você não tem sobrancelha, você, né? Além de não ter cabelo, você não tem sobrancelha e tal. Mas acho que é esse momento de lidar com a nossa tristeza, né? Daquela situação. Sim. Né? Mas graças a Deus eu tive muita rede de apoio. E aí, né, a gente colocava a tristeza ali no lugar dela e a gente
dançava, fazia foto e tudo mais para lidar com essa situação no final adversa. da quimio branca. Exatamente. E essa família foi bem importante, né, Aninha? Sua mãe, sua irmã, sua família, os seus filhos também, Sim, né? sim. Naquela fase, acho que a rede de apoio faz muita diferença, né? No cuidado, até para acolher nossa dor, né? Dessa fase. Sim, sim. E voltando um pouco no tempo, quando você recebe o diagnóstico de câncer de mama, né? Pelo geral, o médico, né? Que te avalia e... Você falou que era muito sintomática, tinha um nódulo muito grande. A gente acaba meio que sabendo que isso vai vir, na biópsia vai vir um câncer, né? Mas quando você recebe o diagnóstico de Ana, você tem um câncer de mama, o que passou pela sua cabeça naquela hora? Então, neste dia, né? Eu ainda não tinha conhecido a doutora Brenda. É verdade, a gente conheceu um pouquinho depois. Foi numa outra profissional, mastologista, que não teve o mesmo, né, tato que a doutora Brenda, né? Por isso que hoje estou com ela também. Que disse assim pra mim: é câncer, é grave. E como, né, a gente pode ver, eu tenho esse jeito que tudo eu faço uma piada, dou risada, e eu estava brincando. Eu não estava brincando com a seriedade da situação, mas talvez eu estivesse brincando para lidar com aquela dor que eu tanto negava, né? E ela olha para mim e fala: é câncer, é grave. Eu nem consegui falar, né? E eu era casada, meu ex-marido estava comigo, né? Ele disse: você pode chorar. Mas nem isso eu queria chorar. Eu só queria sair do consultório e fazer, sabe o quê? Trabalhar. Eu tinha uma reunião para fazer online e era isso que eu ia fazer. E é isso que eu fiz, né? Eu saí do consultório e eu fui trabalhar, né? Porque eu não me dei o tempo de processar. Eu acho que também não recebeu, né, aquela autorização, entre aspas, da médica de você também precisar, né, de falar assim: olha, talvez você pode ficar triste, você pode chorar se você quiser. Mas faz diferença, né, Aninha? Faz muita diferença conhecer a doutora Brenda, conhecer a doutora Érica, então é todo um jeito, né? Sim. E aí, na quimio, eu lembro que, voltando um pouco, às vezes nossa, em 2 dias eu estava super bem, em algumas sessões, e em outras sessões demorava tanto, né, para me restabelecer, e aí ela me fala: tudo depende de como você vai, né? Então, assim, é um tratamento para o físico, sim, mas, né, o quanto aquilo, como a gente lida emocionalmente, né, faz muita diferença, né? E como a gente está falando da emoção, eu nunca deixei de fazer terapia também, né? Então, a terapia também me ajudou muito, terapia, rede de apoio, família, amigos, médicos, todas essas pessoas que eu conheci ao longo do caminho. Aninha, e quando você recebe o diagnóstico, ou inclusive depois, passou por algum momento na sua mente, na sua cabeça, a ideia de finitude ou de morte? Quando eu recebo o diagnóstico, não, né? Tanto que eu disse que eu fui trabalhar. Mas no processo, né? Acho que no meio do caminho, principalmente nos sintomas da quimioterapia branca. Desculpa, na quimioterapia vermelha, né? Que no meu caso, né? Nossos médicos lindos sempre dizem que cada caso é um caso, é exatamente isso. No meu caso, me deixava muito debilitada, a autoimagem, né? Então, eu acho que me ver naquela situação me levou a pensar, assim, em finitude, né? Que poderia, assim, em algum momento. Mas eu posso dizer que foi algo bem rápido, algo bem passageiro, né? Que eu sou uma pessoa que antes, durante e depois do câncer, eu sempre gostei de celebrar, né? E pequenas vitórias e grandes vitórias. Acho que, né, câncer é sempre passar, ser curada ou viver, né, para quem vive com ele, mas celebrando também, né, é
um momento de celebrar. Então, assim, terminei a quimioterapia branca. Vamos celebrar, eu tô viva! Sim. Eu tô viva! Então, eu fiz um ensaio fotográfico, né? Terminei a quimioterapia vermelha, mesmo com muitos mais sintomas. Vamos celebrar, eu tô viva, Sim, né? sim. Celebrei com a minha família, né? Depois da cirurgia, que aí eu conheço as mãos de fato da doutora Brenda, que fez minha cirurgia, né? Vamos celebrar que jeito? Dançando, né? Então, acho que esse momento da finitude passou pela minha cabeça, mas não foi algo que permaneceu, né? Por todo o que eu consegui e como eu estou aqui Você até hoje. conseguiu colocar um pouco de mais leveza, né, ao tratamento. Acho que sua visão, assim, de celebração, comemorar as pequenas vitórias, isso faz toda a diferença no tratamento, né? Sim. Assim, o tratamento do câncer está cheio de desafios durante todo o tratamento. Desde o momento que você está com o sintoma, até para receber o diagnóstico, até para o início do tratamento, até o pós-cirúrgico. É tudo desafio. Não tem uma fase assim que seja mais fácil, né? Que a gente fala. A radioterapia é o finalzinho mais fácil. Para muitas, não. Para muitas, a radioterapia pode ser até uma das piores fases. Então, isso é de cada paciente, né? O que a gente tem certeza absoluta é que passar por esse desafio, por essa jornada inteira, vai ser cheia de desafios, mas ela passa. Um dia ela passa. E aí, quando eu consigo lidar com... Quanto mais a leveza, né? Vai estando comigo, assim, na jornada, né? Eu utilizei também, né, o Instagram, né? E a minha ideia do Instagram, quando eu crio um Instagram para falar sobre câncer, né, era nesse sentido de me conectar com outras pessoas que passavam a mesma dor que eu estava passando, só que eu falo, mas tem que ser do meu jeito. Sim. E qual é o meu jeito, né? Essa leveza, né? E qual é a leveza? Fazer humor, né? Que de repente para alguém, mas como assim, né? E aí acho que é algo que eu lembro que para mim foi interessante. Quando a gente faz muito exame, né? Muito exame, muitas agulhas, muitas pessoas, e encontra profissionais acessíveis e outros não. Nos laboratórios eu tive a sorte de encontrar muitas pessoas legais, né? E são as mesmas perguntas. Você tem diabetes, pressão alta, isso aqui, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, né? Aí eu falo, não. Mais alguma coisa? Ah, só câncer. Eu falei, gente, eu preciso responder tudo isso. Acho que só o câncer, né? Com muitas aspas, já preenche toda essa planilha, né? E aí eu digo, né? Óbvio que eu só consegui lidar com essa leveza depois de passar a jornada. Mas esse jeito também foi o que me ajudou a passar, né? A leveza. E ter conhecido também, né, aí no Instagram, a autora Ana Michele Soares. Sim, Ana Michele. Ana Michele Soares, né, a autora de, acho que 3 livros, né? Enquanto Eu Respirar, A Vida Inteira. E Entre a Lucidez e a Esperança, teve um diagnóstico de câncer primário, como a doutora fala melhor que eu, com 20 e poucos anos. E depois voltou, né, em metástase. Sim. E ela não se conformava de que, quando falava que tinha metástase, né, ela vai lá pro corredor do hospital, que é o lugar do cantinho paliativo. Ela falou, mas gente, eu tô viva, né? Como que é um lugar para eu morrer? Mais ou menos assim, né? E ela se torna uma voz aí dos cuidados paliativos. E vive por mais de 10 anos, né? Metástase. E aí eu aprendi muito com ela que a cura transcende a biologia, né? Para além da gente estar curada fisicamente, né? A gente tem... Como é que a gente vive, né? Como é que a gente vive até a morte chegar? Exatamente. Né? E eu conheci a Ana Michele, eu digo, pelo Instagram, pelos livros,
pessoalmente, um abraço. E foi uma leitura que me conectou muito, né? Eu li o Enquanto Eu Respirar, eu disse que eu li em uma sentada, né? Numa tarde inteira, eu li o livro e, assim, eu me debulhei em lágrimas. Lágrimas porque estava falando de câncer? Não, lágrimas porque ela estava falando de vida. Né? E o quanto ela falava parecia alguém que me conhecia. Falei, gente, essa pessoa me conhece, né? E tal. E por isso, por essa conexão, né? Então, as lágrimas eram de emoção. Por alguém lidar com essa situação de câncer de uma maneira, assim, que para mim era muito parecida comigo. Né? Que legal. Eu acho que você adquiriu alguns hobbies durante o tratamento, né? Você já tinha alguns, né? Mas você adotou outros. Eu acho que você chegou mais próximo também da leitura nessa fase e da dança, né? Que aliviou esse peso também, né? Você já é uma pessoa que sorri muito, que é muito alegre, mas tudo isso ajuda, né, Aninha? A levar esse tratamento com mais... assim, talvez mais tranquilidade, né? Saúde emocional, saúde mental, controle das emoções, né? E ficar triste também faz parte do tratamento. Aninha, e ainda sobre a fase da quimioterapia, você tinha feito alguma rotina nutricional, algum acompanhamento diferente? Ou para mudança do seu paladar, você teve algumas dicas gerais que alguém te deu, algum nutricionista te deu para você tentar lidar melhor com os sintomas, com os efeitos colaterais? Não, eu não busquei nutricionista, mas a doutora Érica sempre me orientava, né? Nos cuidados. Sempre me orientava nos cuidados. E nesse sentido, né? Acho que também esse jeito de cuidar, de assim... Ela nunca me disse, não, agora você não pode comer... Nunca mais você vai poder comer pizza enquanto você estiver fazendo químio. Não, ninguém merece, né? Não, nunca mais um brincadeira enquanto você estiver fazendo a químio. Acho que foi esse jeito, né? Olha, né? Você precisa ter mais atenção aos alimentos, mas tá com muita vontade ali de comer a pizza, né? Na quinta-feira você quer comer, então, ok, não tem problema. Então, esse jeito também de lidar com a alimentação foi importante, né? Que eu digo que eu sou uma pessoa que eu vou mudando com amor. Tem gente que muda com a dor, né? Assim, mas com um jeito de falar, né? Sim. E aí eu conseguia ter mais essa atenção, sim, na alimentação, né? Com as orientações. Aninha, e durante a quimioterapia, o câncer de mama triplo negativo tem uma característica bem especial. Em uma boa quantidade de vezes que a gente trata triplo negativos com quimioterapia, eles começam a sumir da mama. E muitas vezes eles somem. Tanto que quando a gente faz quimio antes da cirurgia, a gente coloca um clipezinho dentro do nódulo ou dentro do tumor. Porque se caso, né, acontecer de sumir completamente a doença da mama, a gente tem um clipe ainda para tirar. Quando você percebeu que o nódulo foi sumindo durante a quimioterapia? Sim, pouquíssimas sessões. É incrível, gente. Eu costumo dizer, derrete o câncer, né? Não tem medo da químio, né? E ainda, né, eu sempre ficava assim. Aí, quando eu conheci a doutora Brenda, eu ficava, mas gente, por que eu preciso fazer cirurgia se não tem nada aí dentro pra tirar? Né? E tal, mas é muito perceptível, né? Uma vez que era um tumor grande, né? Quase 5 centímetros que você conseguia perceber. Eu acho que na 4ª ou 5ª sessão você já consegue perceber que ele vai diminuindo, né? Isso dá um ânimo, né? Nossa. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus pacientes já sumindo, o tumor sumindo. Eu falo, ai, graças a Deus. Sim, né? Eu lembro que, eu não lembro o quê, mas eu também comemorei. Biópsia zerada, vamos comemorar. É o anátomo, né? Final, que não veio nada. Exatamente. E você comentou também sobre a sua família. Você tinha um histórico já relevante de câncer na família, né? Principalmente pela parte do pai, que tinha alguns históricos de câncer. Me conta um pouco assim, de quem você já sabia que tinha câncer na família? Se já tinha um caso de câncer de mama, ou se já tinha câncer de ovário na família?
Ah, exatamente. A minha avó materna teve câncer de mama é, antes dos 50 anos, né? E do lado, do lado paterno, né? O meu pai faleceu com câncer de esôfago. Minha avó paterna, alguma coisa no rim, eu não lembro exatamente, né? E aí, esses vários irmãos do meu pai, né? Que é câncer de próstata, parte ginecológica, outro... eram vários tios, aí cada um, infelizmente, Sim, um tipo de tumor, sim. né? Em várias partes do corpo. Isso chama muita atenção, né? Hoje, assim, porque a medicina tem evoluído muito e a genética também. A genética faz parte hoje do tratamento multidisciplinar do câncer de mama e de todos os tipos de tumores, né? Até para outras doenças, inclusive. Então, uma vez que você teve um diagnóstico de câncer de mama com 38 anos, apenas com esse critério você já tem indicação de fazer um painel genético, que é a testagem do DNA. Isso serve para quê? Isso serve para detectar se esse câncer tem algum fator hereditário, se a gente trouxe essa alteração, essa predisposição de outras da nossa família, né, dos nossos ancestrais. Porque pelo geral o câncer de mama acontece de forma mais aleatória. Né? Então, a gente fala que da grande maioria das mulheres que têm câncer de mama, a maioria vai ter um câncer de mama sem histórico familiar presente. Vai ser uma pequena porcentagem, de 5 a 10%, que tem realmente uma alteração genética, que foi isso que a gente descobriu na sua investigação, né? Então, no teu caso, a gente tinha o histórico pessoal, que era o diagnóstico com, né, uma idade jovem, uma mulher jovem com 38 anos de câncer, e tinha o histórico da família, né, parentes de primeiro grau e de segundo grau com histórico de câncer de mama e câncer de ovário. Então, isso aí, hoje o painel genético é um pouco mais acessível para as mulheres, hoje em dia, né? Mas 10 anos atrás era muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de painel. Isso tem melhorado muito, assim, a medicina em si, o tratamento dos tumores no geral, né? Saber se tem uma mutação ou não, muitas vezes define o tratamento, né? Faz um tratamento mais personalizado para essas pacientes. E aí, Aninha, durante a químio finalizou, você não sentia mais o tumor na sua mama, mas a gente descobriu a mutação genética. A Ana, ela tem um diagnóstico, além do diagnóstico prévio de câncer de mama, ela é portadora de uma alteração genética, que nós chamamos de BRCA2, né, uma alteração patogênica, que antes era chamada de mutação genética. E na época te explicaram que essa mutação trazia, né, um risco a mais, muito maior que a população em geral para câncer de mama, para câncer de ovário. E que a gente herda esses genes de nossos ancestrais, seja da mãe ou do pai, né? Mas a gente também pode passar para os filhos. Quando você recebe esse diagnóstico da alteração genética, o que passou pela sua cabeça nessa época e qual foi seu pensamento em relação à família? Bem, primeiro, né, como eu lido, primeiro com humor, né? Sim, com humor. Sempre, graças a Deus. O humor eu sou raridade, eu sou um mutante. Aí depois que eu lido com humor, com a raridade, a gente tem que ver a seriedade, né? E aí, como lidar, né? Com essa situação e aí o que foi a definição da cirurgia, aí com a doutora Brenda, né? Porque no meu caso foi a mastectomia bilateral. Sim. E porque no meu caso também a profilaxia para a oforectomia. Câncer de ovário, né? Né? E como que a gente faz essa tomada de decisão? Que é algo que vai influenciar, né, para a vida toda, né? É uma decisão que não tem mais como voltar atrás, né? No caso da mastectomia bilateral, não pensei muito, ou melhor, pensei um pouquinho sim, né? Que a doutora Brenda me explicava, e eu
não queria entender. Explicava de novo e eu não queria entender. Como que eu vou assinar esse termo de consentimento? Eu não vou nem ler, eu não vou ler o termo de consentimento da cirurgia. Pensei, eu não vou nem ler, eu tenho que fazer mesmo, né? Eu não tenho muito como voltar atrás. Mas aí acho que eu acho que é o choque, né? Entre o que pode acontecer, o que eu devo fazer. E aí, não, agora é a hora, eu tenho que fazer, eu tenho que tomar a decisão, né? Então, esse jeito também vai até o momento, agora eu tenho que tomar a decisão, né? Qual é o mal maior, né? Vou, entre aspas, pagar para ver se eu vou ter a possibilidade de um novo tumor na outra mama? Não, não preciso, né? Na questão pagar para ver se eu vou ter um câncer de ovário, né? Essa decisão ela foi um pouquinho mais demorada, né? Para retirada também dos ovários, que aí, né? Veio para mim muito forte a questão da fertilidade, do que é ser mulher, do que nos representa, né? No corpo, o que o corpo nos representa enquanto feminilidade, né? E o seio representa muito feminilidade, gerar outra pessoa representa muita feminilidade. E aí, nesse momento, o humor ficou, né, um pouquinho de lado, né? Ficou um pouco pesado, né? Para tomar essas decisões. Né? Mas a seriedade vem, a racionalidade vem e a gente fez a tomada de decisão, né? A melhor tomada de decisão. E aí a gente aprende a lidar, né? Com o que é o feminino de outras maneiras. Sim, sim. Apenas para esclarecer, a Ana ela tem uma alteração genética que é o BRCA2, né? E em casos de genes que são de alta penetrância para câncer de mama, como são o BRCA1 e BRCA2, a gente tem algumas indicações específicas. Uma delas é a mastectomia bilateral, que nem todo mundo precisa fazer, né? Apenas um grupo pequeno vai precisar fazer. E a retirada dos ovários ou oforectomia, que também a gente faz como forma de prevenção. Isso a gente faz para quê? Para evitar o câncer acontecer, tanto no ovário quanto na mama novamente. E a Ana, né, na época, continua sendo jovem, mas na época ela tinha 38 anos, então tinha indicação de uma cirurgia redutora de risco, que foi o que a gente fez, né, Aninha? Na cirurgia a gente fez uma mastectomia bilateral. A gente se preparou para esse momento, finalizou a quimioterapia aqui, graças a Deus você teve uma excelente resposta e eu quero trazer isso à tona, porque mesmo falando no começo, né, não foi um diagnóstico precoce, porque o tumor tinha crescido, estava 5 centímetros, mas isso não quer dizer que é o fim. Né? Ele é um tumor agressivo, um triplo negativo, é grande 5 centímetros, mas isso aí não reflete que seja o fim, né, da nossa jornada. Isso é apenas o começo, é o diagnóstico. Aí teve uma ótima resposta à quimioterapia antes da cirurgia, tanto que o tumor sumiu da mama. E logo depois a gente passou para a cirurgia, incluindo o fator genético, a gente passou pela mastectomia bilateral. Como foi essa fase da cirurgia, o preparo para a sua cirurgia e os primeiros meses do pós-operatório? Eu acho que preparo, né? Depois que eu falei que eu me negava o termo de consentimento, assim, mas foi muito importante, né? As nossas consultas antes, né? Sim. Eu ainda brincava, como é que tem uma médica que faz a consulta só para esclarecer as nossas dúvidas? Existe, a doutora Brenda. Você tem mais alguma dúvida, Aninha? Eu não quero nem falar sobre isso. Espera logo, pelo amor de Deus. Mas assim, foi muito importante, né? A gente consegue brincar, mas foi muito importante, muito esclarecedor. E assim, algo que ela disse para mim, né? Eu preciso saber fazer, e se der alguma coisa errada, eu também preciso saber como cuidar.
E aí, infelizmente, deu algumas coisas erradas. E a doutora Brenda cuidou de mim da mesma maneira que ela fez lindamente as minhas mamas, né? E o meu corpo, né, por várias questões, né, repulsou. Esqueci. Destruiu, saiu, Não quis, né? A prótese linda, né? A doutora Brenda cuidou de mim com o maior carinho e deu tudo certo. Sim. Eu acho que no cenário de câncer de mama são vários fatores, né? Não é igual uma cirurgia estética que a gente se planeja para fazer uma cirurgia e você tem que estar em uma ótima forma, muito bem cuidada. Não, o câncer de mama é assim. Veio, você tem que aprender tudo o que é câncer de mama num período, saber como se trata, como se cuida, nananã, e ainda cuidar da parte nutricional. Você vai passar por um tratamento agressivo, que é a quimioterapia, e depois a cirurgia, que não é uma opção, né? Muitas vezes não é opcional. Eu vou operar ou não, melhor eu espero. Não, vai acontecer. Então, infelizmente, aconteceu uma complicação, né, numa das mamas, depois da mastectomia, que pode acontecer. E é aquilo que eu sempre falo. Pode acontecer, mas se tiver complicação, eu também posso tratar a complicação e depois posso corrigir essa complicação. Então, para saber operar, também tem que saber operar e corrigir a complicação que vai ter. Hoje a gente está ainda em planejamento da reconstrução tardia, né, Aninha? Sim. A gente está ainda planejando, porque vai acontecer quando seja seu momento. Diferente da parte inicial, né, daquele momento do câncer de mama, diagnóstico naquele ano. Hoje é quando você quiser. Né? Hoje não tem urgência nenhuma, a urgência é sua, na verdade. Você tem o controle de falar, olha, agora eu quero fazer a reconstrução tardia, né? Não é igual aquela vez que, bora operar, que vai passar, não pode passar mais de tantas semanas na quimioterapia. E a gente está planejando ainda fazer essa reconstrução, essa reparação, né? Sim. Como você lida com com a autoimagem hoje pós falha de um dos lados da mastectomia? Eu acho que no começo, né, não era tão fácil lidar, né? Eu nem chegava perto do espelho, não. Né? Não é fácil, né? Você se vê, né? Você não está completa, né? Como eu falei do feminino. Mas, assim, aí, com o passar do tempo, né, eu acho que a relação, né, o meu filho mais novo, o Osvaldo, assim, né, ele tem umas tiradas muito legais. E aí, a gente morou por um período num local que tinha piscina, e aí eu tinha que levar ele na piscina, e eu, meu Deus, como que eu vou colocar biquíni pra ir na piscina com meu filho? E aí, com o filho... Qual o problema, mamãe? É verdade. Qual o problema, né? Qual é o problema? Eu vou estar ali com meu filho, feliz da vida, e a minha estratégia, coloco o biquíni e já entro direto na piscina. Ninguém vai ficar olhando pra mim e pronto, acabou. Né? Então, hoje, não é algo que me incomoda, que eu olho no espelho e fico... pensando negativo, né? De verdade, tá tudo bem. Nem ligo mais. E a reparação vai acontecer quando você quiser. Exatamente. Quando você quiser. O Osvaldo teve um papel muito importante, né? O Caio também. Sim. O Osvaldo, ele hoje é um moço, já um mocinho, né? 8 anos. 8 aninhos. Osvaldo, meu querido, ele nos ajudou muito naquela fase que a gente estava lidando com as complicações, né? Pós-implante, durante a radioterapia que a gente começou a ter o seroma, assim, enfim, de repetição que fez, né? No fim das contas, a gente teve a perda da prótese. Mas o Osvaldo foi sensacional nessa fase, né? Com as frases dele, com a ingenuidade dele. Ele nem sabia, mas estava ajudando tanto. Ajudava mais ele do que eu. Eu acho que a nossa criança é fantástico, né? Porque ele acompanhou, né, todo o tratamento de câncer, e eu falava para ele sempre a verdade, mas da maneira que ele conseguisse entender, né? Sim. E as complicações, como a doutora falou, né? E aí eu falava das bactérias, né? As bactérias, filho que tá fazendo isso com a mamãe, ele falou:
mamãe, eu quero entrar dentro de você e combater todas essas bactérias. Não é? Mas o amor, né? O amor foi isso, né? O amor foi essa entrada dentro de mim para combater todas as bactérias também. E ele fez ele falou também uma frase muito legal quando a gente estava programando o explante, né? Porque estava com risco de destruição, enfim, que afinou muito a pele durante a radioterapia. E ele disse: ai, mãe, você vai tirar o peito de plástico? Esse é o problema, o peito de plástico, pode tirar. Ele foi ótimo, nós duas vamos preparadas para a cirurgia. Eu falei, é verdade, Osvaldo, bora tirar esse negócio. Que a gente precisa continuar com o tratamento. Essa, né, a simplicidade, né? Sim. A simplicidade, a ingenuidade, da leveza, Sim. né? É sempre verdade, né? A gente não esconde da criança e eles nos dão as melhores respostas. Ai, esse Osvaldo, um beijo para você, Osvaldo, querido. Beijo, Osvaldo. Aninha, e depois a gente continuou com o tratamento, né? Você se recuperou, passou pela radioterapia. A radioterapia foi uma fase para você... Como foi sua radioterapia? Me conta um pouquinho dessa fase da rádio. Olha, talvez ela fosse um pouco mais tranquila, né? Mas como foi no meio das sessões de rádio que a gente teve as complicações, né? Da mama, que teve que fazer a extrusão. Então, a gente começava a rádio, parava a rádio, começava a rádio, parava a rádio, né? Então, acho que foi por isso que ela não foi tão tranquila como poderia ter sido, né? E aí, eu lembro também, vem no meu pensamento, assim, né? Que acho que eu estava próximo de tirar férias, né? E aí, né? Não foi nada do planejado e eu sempre falava, recalculando a rota. Né? Mas a vida, a gente fala, né? Independente de estar ou não, né, com uma doença, a vida é um eterno recalcular a rota, Sim. né? A gente planeja, né? É bom planejar, mas às vezes a gente não precisa ser tão rígido assim, né? Sim. Né? Às vezes o não esperado é melhor do que o planejado. A vida depois disso, porque tratamento de câncer de mama, você teve resposta completa ao tratamento. E a gente não teve nada contra anti-hormônios que vá induzir a sua menopausa, né? Tratamento pós-câncer de mama para triplo negativo, que teve uma ótima resposta igual você, não recebe tratamento hoje, né? Não toma comprimido igual outras mulheres tomam, é diferente. E você não estava lidando na época com os sintomas da menopausa. Mas a gente seguiu alguns anos depois, né? A gente esperou uns anos na idade correta para retirar os ovários, para fazer a retirada dos ovários. Como foi a experiência de retirar os ovários? O que veio primeiro nos sintomas? Se veio algum sintoma em relação à menopausa cirúrgica? Não me lembro de nenhum sintoma. Ótimo. Né? A gente Perfeito. vai na consulta com a doutora Brenda e ela lista, teve esse sintoma? Não. E esse? Também não. E esse é pra ter? E se você tiver, já tem essa medicação assim, né? E tal. E aí, não tive, né? Eu não tive nenhum sintoma da menopausa precoce, né? Não sei se pode vir a ter, porque agora a idade avança, né? Mas, assim, foi tudo bem tranquilo. Foi bem tranquilo, recuperação muito rápida, muito tranquila, sem intercorrências. Falando um pouco sobre isso, assim, quando a gente retira os ovários, né, que foi o teu caso, isso gera uma menopausa induzida pela cirurgia, porque o que gera hormônios no seu corpo são os ovários. Uma vez que a gente retira ele, ou com químicos, ou com cirurgia, ou quando eles param de funcionar espontaneamente, né, conforme a nossa idade, a gente entra para a menopausa. Algumas mulheres, porque não todas têm sintomas de menopausa, mas todas vão ter a queda dos hormônios. Então, algumas vão ter mais sintomas do que outras, né? Algumas vão ter fogacho, alteração do sono, piora do estado emocional. Outras, a grande maioria, ou todas nós, vamos ter alteração da libido, porque o hormônio cai, né? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar lidando, né? Até por uma questão dos relacionamentos, né? Com nossos parceiros ou com nosso parceiro.
Mas é uma coisa que a gente tem que estar cuidando, né? Tem uma questão que eu acho que é pouco abordada no geral. Eu vou comentar sobre a sexualidade na vida pós-câncer de mama. Mas sexualidade não é apenas relação sexual. Sexualidade é tudo. É como a gente se enxerga no espelho, nossa autoimagem, como a gente lida com o nosso corpo, né? Isso é bem importante a gente levar em consideração durante, mesmo como médico, né? Que acho que o próprio médico e o paciente negligencia esse assunto. Então, em consulta eu costumo perguntar, né, tudo. Se está cuidando disso, se tem algum tipo de sintoma geniturinário, se durante a relação está tendo muito desconforto, porque tudo isso tem uma forma de tratar. A gente não precisa conviver com esses problemas, com esses sintomas que vêm depois do tratamento ou depois da menopausa, né? Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar, sim, tem que ser investigado e conversado, e ter uma conversa aberta e franca, né, para viver bem, porque no fim das contas a gente quer viver e viver bem, não é viver de qualquer jeito também, né? Porque depois do câncer de mama, Aninha, igual você hoje, você trabalha, sustenta a casa, é mãe, cuida de 2 meninos lá em casa e você cuida também, né? Exatamente. Então, a gente tem que viver bem e se cuidar, mas para isso a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? E o que você faz hoje para se cuidar? Primeiro que, como eu disse no início, eu me negligenciei, né? Negligenciei, não indo ao médico, comendo de forma extremamente errada, não fazendo nenhuma atividade física, achando que isso, além de não ser para mim, não achava importante, né? Hoje eu consigo olhar para mim, né? Olhar para mim em vários aspectos. Sim. Hoje, o meu autocuidado primeiro são os médicos. Não deixo de fazer nenhum exame, né? Continuo com medo da agulha, mesmo tendo passado por vários procedimentos com agulha, muitos. Mas ainda assim, se tiver que chorar, eu choro e não tenho mais problema nenhum em chorar. Mas você tem 42 anos, eu choro, qual o problema, né? Choro, não tem problema, né? Eu continuo me cuidando com os médicos, continuo olhando, né, para minha alimentação, Sim. né? Ninguém é perfeito por conta da nossa rotina de trabalho, mãe, a gente escapa aí na atividade física, né? Quando eu me vi na academia, eu falei, como assim? Essa Ana de anos atrás jamais entraria numa academia, né? E o quanto as pessoas falam, né? Que o exercício físico, ele é bom para a mente e para o corpo. E como ele é bom para a mente, né? Sim. O espaço da academia, o quanto traz uma satisfação, né? Eu li em algum lugar que a gente nunca arrepende de ter ido. E é isso, né? As pessoas falam, hoje eu fui com ódio, né? Eu fui na força do ódio, mas ninguém se arrepende de ter ido na academia, né? Porque você sempre sai de lá muito satisfeito, né? Mas hoje eu só tenho 20 minutos. Mas é esses 20 minutos que você dá conta que você vai. Né? A academia Isso faz assim, muito bem. né? Você sofre para ir no início da rotina. Mas quando você sai, fala, ainda bem que eu fui. Exatamente. Exatamente. Até criar o hábito. Sim. Né? Mas é uma coisa bem importante para a gente fazer. E a alimentação tem que fazer. Psicoterapia, né? Sim, sigo com a minha psicóloga maravilhosa, Sheila. Um beijo. Sheila Medeiros. Há mais de 10 anos. Perfeito. Né? Com a minha psicóloga. E eu lembro que um pouquinho antes da cirurgia, né? Ela falava, você tem alguma dúvida? Pode perguntar para sua médica. Mas eu vou perguntar de novo? Pode, é seu corpo. E a doutora sempre atenta a me, né? A me responder. E uma coisa que, assim, me alegra é sambar. Música e dança. A arte, né? Eu digo que a arte salva, a arte cura, a arte liberta. Então, a escrita, né? A palavra escrita é arte, né? E o que é a música, senão a palavra é escrita com uma melodia. E você escreve também, Aninha. Escreve muito bem.
Você tem escritas muito lindas no seu Instagram, inclusive para quem quiser seguir. O Instagram dela é Dance e Câncer. Dance Câncer. É. Dito isso, Aninha, eu gostaria que você fizesse a leitura de uma escrita sua. Então, eu vou ler um texto que eu fiz no dia que eu decidi raspar o cabelo. E aí tem uma imagem, a minha primeira imagem careca. Aí começa assim. Foi nesse dia que eu decidi que ia sambar na cara do câncer. Esse foi o dia fatídico de passar a máquina zero na cabeça. Eu tinha decidido que minha trilha sonora não seria de tristeza, apesar de senti-la. A famosa música Love by Grace. E sim, eu sou o samba. Não ouvi a música no dia, mas ela soou na minha cabeça e ficou ecoando durante todo o tratamento. Por que sambar? Por que não sertanejar, salsar, dançar rock ou qualquer outro ritmo? Porque samba tem a ver com a minha ancestralidade, minhas origens. Parece que quando o cavaquinho começa a tocar, o pandeiro emite o som e outros instrumentos começam a emanar música, é como se todos seus ancestrais estivessem junto com você. Quanto mais a batida dos instrumentos vai tomando ritmo, mais ela pulsa junto com o ritmo do coração. A cadência dos instrumentos toca junto com todo o seu corpo. Sambar é plástico, é bonito, é difícil, é irreverente, é sensual sem ser vulgar, é alegria. Enfim, uma mistura de sensações exatamente como eu gosto. Como eu escrevi há algum tempo, a dança se faz presente na minha vida desde criança. Pai, por que a gente não pode dançar se tem música dentro da igreja? Na infância, o balé, depois lambada. Mas o que realmente pulsava o meu coração sempre foi o samba. E ele estava ali, esperando o momento certo para se encontrar comigo, como numa explosão de sentimentos. Exatamente no momento que parece que a lógica é chorar, para mim, a lógica é sambar. Linda, Aninha, lindo. Aninha, que você dançou muito bem na cara do câncer e espero que você continue dançando na vida. Você mantenha essa alegria de sempre, esse sorriso fácil de você. E se você tiver alguma mensagem para alguma mulher, para as mulheres que estão passando por uma jornada parecida ou por algum cenário difícil, um desafio na vida. O que eu posso dizer é: se acolha. Permita-se se acolher no momento que você descobre que tem câncer. Permita-se ajuda. Às vezes a gente fica tão assim pensando: eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que ninguém tenha dó de mim, eu não preciso de ajuda. A gente precisa de ajuda, sim, né? Nós somos humanos e nos fazemos nas relações. Então, o quanto é importante a gente se acolher, e quando a gente se acolhe, a gente deixa que as pessoas que nos amam também nos ajudem. Obrigada, muito Aninha. obrigada, Obrigada, eu que Aninha. agradeço. E para quem está assistindo, não esqueça de se inscrever no canal para escutar histórias inspiradoras como a da Aninha.